Oi galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre dois assuntos em um vídeo só. A gente vai começar falando um pouquinho da segunda revolução industrial, tá? Como foi esse processo, quais mudanças tiveram em relação à primeira e depois a gente vai falar um pouquinho também do neocolonialismo, tá? Que tá ali ligado com a segunda revolução industrial também, tá? Então vamos começar aqui, galera, a segunda revolução industrial. Pra gente falar da segunda, a gente vai começar falando só um pouquinho da primeira, tá, gente? Ali, em meados do século XVIII, a gente estava tendo a primeira revolução industrial ali, né? E a primeira revolução industrial, ela gerou vários impactos na sociedade, né? Agora, a gente tinha o quê? O trabalho assalariado, tínhamos, claro, né, grandes fábricas e indústrias, né? A gente teve a criação de uma nova classe social, assim, de trabalhadores, que era o proletariado. Também começou a existir a livre concorrência entre as empresas, tá? Então, várias coisas foram mudando na sociedade com a primeira revolução industrial, tá? Só que ainda existiam algumas limitações. Quais limitações? Galera, as empresas e indústrias naquela época eram muito dependentes do carvão. E além disso, as suas matérias-primas também eram muito limitadas. E aí, em meados do século agora 19, começaram a se surgir novas tecnologias e grandes avanços que possibilitaram uma mudança ainda maior na formação da sociedade e o crescimento mais acelerado das indústrias e de classes sociais como a burguesia, por exemplo. Algumas das principais invenções da segunda revolução industrial foram o aprimoramento nas técnicas da produção do aço, que foi muito importante, tá? Também a energia elétrica, o motor de combustão interna, né, também, que utilizava o petróleo como fonte de energia e além de várias outras mudanças, né? Eu fiz aqui um esqueminha para a gente poder entender melhor o que eu vou explicar agora, tá? Vamos lá. Com a segunda revolução industrial, a gente teve o quê? Um rápido avanço na industrialização, né, gente? Isso já é óbvio. E esse rápido avanço industrial gerou o quê? Um maior comércio de mercadorias, tá? Inclusive, com a segunda revolução industrial, a gente começou a precisar bastante de quê? De matéria-prima, né? Precisava-se de matéria-prima e de mercado consumidor, já que as indústrias estavam em crescente avanço, né? Em constante avanço, em crescimento. Então, os países mais industrializados europeus começaram a ficar de olho em quem? Na África e na Ásia, tá? Eles queriam o quê? Dominar aqueles territórios para poder gerar o crescimento, para gerar o crescimento de suas indústrias, tá? Para terem o quê? Matérias-primas vindas de lá, mercado consumidor. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente for falar de neocolonialismo. Retomando, com o rápido avanço industrial, a gente teve um maior comércio de mercadorias e com esse comércio a gente acabou tendo indústrias mais poderosas. As indústrias se tornaram cada vez mais influentes, mais poderosas, elas iam crescendo cada vez mais, né? E isso possibilitou a criação, assim, dos holdings, trust e cartéis. Sofia, que nomes são esses? Holding, trust e cartéis. Nunca ouvi falar. Vamos lá, galera. Holding é basicamente quando uma empresa detém a maioria das ações de alguma outra empresa, tá? Vamos supor, eu sou uma empresa, você está assistindo o vídeo é outra, eu represento uma empresa, você representa outra, tá? Se eu tenho a maioria das ações da sua empresa, isso é um exemplo de holding, que é quando eu tenho uma empresa, eu tenho posse, eu sou uma empresa maior. É quando eu tenho posse sobre uma empresa menor, por comprar a maioria das ações dela, ok? É isso que é holding. Trust, o que é trust, gente? Trust são quando duas empresas que são grandes se unem e formam uma empresa só, tá? A fim de eliminar a concorrência e favorecer ambos os lados, tá? Vou dar um exemplo aqui. Sabe a Latam? É uma companhia aérea. Latam foi a junção de duas empresas, uma brasileira que se chamava TAM e a outra que eu não lembro se era chilena, eu não lembro, mas era uma empresa ou argentina, enfim, era uma outra companhia aérea também chamada LAM, eu acho que era o nome LAM. E aí a
a LAN e a TAM se juntaram e formaram a LATAM, tá? Esse é um exemplo atual de um trust, tá bom? E a gente também tem os cartéis, tá? O que são cartéis? Galera, cartéis são quando empresas do mesmo setor, óbvio, né, que trabalham no mesmo setor, estabelecem um preço comum para algum produto em que ambas vendem, tá? Vamos supor, de novo, tá? Eu sou uma empresa e você que está assistindo o vídeo é outra, tá? Eu sou a empresa A e você é a empresa B, tá? Eu represento A, você representa B. Nós dois vendemos pincéis para quadro, tá? Só que eu vendo, eu vendo um pincel a R$5 e você vende um outro pincel a 4. Eu chego pra você e falo assim, hein, que tal a gente estabelecer um preço comum ao pincel, tá? Pra poder eliminar a concorrência, enfim. Ó, eu cobro 5 pelo meu pincel, você cobra 4. Vamos cobrar então R$4,50 pelo pincel? Você vai cobrar R$4,50 pelo seu e eu cobro R$4,50 pelo meu. Então o que a gente fez? A gente acabou de estabelecer um preço comum, um preço igual ao produto que a gente vende. Isso é um exemplo de cartel. Galera, eu acho inclusive que eu já falei isso no início do vídeo, né? Mas vamos ver se vocês lembram. Qual classe social mais se enriqueceu e mais ganhou influência durante a Segunda Revolução Industrial? Bem, se você falou proletariado, você errou, porque é burguesia, tá, galera? A burguesia foi a principal classe social, assim, que mais se enriqueceu com a industrialização, né? E ganhou muita força política, tá? Muita influência também, né? Política. E realmente conseguiram se estabelecer no mercado com a primeira e principalmente, né, a segunda Revolução Industrial. E os estados também se fortaleceram com a segunda Revolução Industrial. Esse avanço na industrialização permitiu com que os estados investissem o dinheiro das indústrias na expansão da marinha, que eu coloquei aqui, ó, marinha e do exército, tá? Então, nesse período aí, né, século XIX, enfim, foram desenvolvidos diversos tipos de armas diferentes, né? Munições também foram desenvolvidas, ok? Então, isso aqui, eu estou falando isso para a gente poder lembrar que os estados se fortaleceram com esse processo também, tá? E com a industrialização, as cidades também cresceram, né? Houve um grande crescimento urbano, né? Muitas pessoas que moravam nos campos começaram a ir para as cidades, né? A migrar para as cidades, em busca de melhores condições de vida, em oportunidades de emprego lá nas fábricas também, enfim. Só que o que acontecia? Os centros urbanos cresceram, né? Só que as pessoas que viviam no centro da cidade começaram a ter que morar nas redondezas do centro, tá? Porque como a cidade, né, em si, o centro ali, vai se desenvolvendo, né? Acaba também que o custo de vida lá acaba sendo mais alto. Então, as pessoas que antigamente viviam aqui no centro começaram a ter que se deslocar mais para o entorno do centro da cidade, tá? E viver em condições realmente precárias, né? Como se fosse uma favela mesmo. Galera, vamos falar agora um pouquinho dos desafios enfrentados pelos trabalhadores naquela época, tá bom? Vamos começar dizendo que com o crescimento industrial, as pessoas começaram a ficar cada vez mais dependentes do trabalho nas indústrias, né? Tornando-se operários. Só que as atividades que o proletariado, né, que eram as pessoas que trabalhavam nessas indústrias, tinham que realizar, eram assim, muito desgastantes para eles, tá? Vamos lá, vou citar algumas coisas. Vou começar falando que o salário que eles recebiam, né, era muito baixo, tá? Eles recebiam um salário, sim, mas era baixo. Então, não era suficiente para suprir as necessidades das pessoas que trabalhavam lá, né? Mulheres e crianças eram também obrigadas a trabalhar, né? Então, às vezes, tinha uma criança, assim, sei lá, de 10 anos trabalhando numa indústria, assim. Então, a criança, assim, muito novinha, bem novinha mesmo, e tá lá, trabalhando no mesmo ritmo que os adultos, várias horas por dia, né? Porque as pessoas lá trabalhavam, sim, jornadas gigantescas,
E as condições de trabalho eram desgastantes, né? Muitas pessoas também estavam expostas a trabalhos perigosos, né? Nas indústrias, enfim. Ideias socialistas e anarquistas, que já existiam desde a primeira Revolução Industrial, começaram a ganhar ainda mais popularidade na segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque esses pensamentos influenciaram as pessoas que trabalhavam por jornadas desgastantes e eram usadas nas indústrias, sabem? Como se fossem fantoches. Essas ideias começaram a entrar na cabeça dessas pessoas e elas começaram a pensar, cara, não, vamos começar a reivindicar os nossos direitos aqui, né? E aí teve criação de grupos políticos, de sindicatos, também foram organizadas diversas greves, né? As greves foram, assim, uma das principais formas de protesto do proletariado, né, naquela época. Também teve o ludismo, né? O que é ludismo? Que era basicamente, muitas pessoas pensavam que a culpa deles serem tão abusados assim, né, eram as máquinas. As máquinas eram culpadas por eles terem que trabalhar tanto, enfim. É isso que eles achavam. Então, muitas pessoas pegaram as suas armas, invadiam as fábricas e começavam a quebrar as máquinas. Enfim, essa forma de protesto ficou conhecida como ludismo. A gente termina aqui a nossa parte da segunda Revolução Industrial falando da Comuna de Paris, tá, gente? O que foi isso? Galera, sempre tem aquelas pessoas que defendem ideias mais radicais, tá? Era assim nessa época da segunda Revolução Industrial. Tinham aqueles trabalhadores, aqueles operários que queriam instalar um governo revolucionário na França, tá? E o que aconteceu? Entre o ano de 1870 e 1871, a França travava uma guerra contra a Prússia, tá? E nessa guerra, quem saiu vitorioso foi a Prússia. E com isso, a monarquia francesa caiu, tá? E os burgueses iriam assumir provisoriamente o governo ali da França, tá? Só que aqueles operários mais radicais falaram assim, não vamos deixar isso acontecer não. E com a ajuda da Guarda Nacional de Paris, um certo grupo aí, né, de operários e a Guarda Nacional foram lá e tomaram esse poder, né, dos burgueses, que se refugiaram em Versalhes. Esses operários, então, estabeleceram na França um governo revolucionário, né, trazendo ideias socialistas e anarquistas e lutando por um governo mais igualitário. Só que eles não receberam apoio, tá? E isso, obviamente, né, causou, assim, um enfraquecimento deles, né? E aí, os burgueses que não são burros nem nada, são espertos, estavam lá em Versalhes e falaram assim, ó, eles não estão recebendo apoio não, vamos se juntar aqui, vamos se reerguer e a gente vai lá e vai acabar com os operários, tá? Que estão lá governando a França, não vamos deixar isso acontecer não. Os burgueses voltaram, tá? Saíram de Versalhes, voltaram ali, né, pra área da prefeitura, né? E pá, ocorreu um massacre e causou várias mortes, enfim, os operários foram depostos desse poder ali na França e os burgueses, né, voltaram ali a assumi-lo. E foi isso, galera. Aqui a gente termina a nossa parte de segunda Revolução Industrial, mas a gente vai falar agora do neocolonialismo, que tá ligado aí com essa segunda revolução. Vamos começar fazendo uma analogia ali junto com a segunda Revolução Industrial, tá? Vamos lá. Galera, vocês lembram que eu falei alguns minutos atrás aí no vídeo que durante a segunda Revolução Industrial a necessidade de matérias-primas e de mercado consumidor só foi aumentando? Então, as potências europeias, né, começaram a ficar de olho em quem? Na África e na Ásia. Por quê? Porque essas duas regiões, elas eram ricas em matérias-primas, né? Tinha muito para se explorar e também tinha um potencial em relação ao mercado consumidor, ok? Então, os países europeus começaram a ficar de olho nessas regiões.
E o processo de dominação desses lugares aqui se deu o nome de neocolonialismo, tá? E no que o neocolonialismo se diferencia do colonialismo, tá? Galera, tanto o neocolonialismo quanto o colonialismo, né, que já é mais antigo, vinha lá desde o século XV, enfim, os dois, eles se basearam numa forma de exploração violenta. O foco dos europeus era o quê? Expandir as indústrias, né? Criar ali, ter mais matéria-prima, enfim, e focar na expansão da indústria, ok? No colonialismo já era diferente. Era focado mais na expansão comercial de matérias-primas, principalmente, tá? Então a gente tem aí essa diferença como sendo uma das principais entre o neocolonialismo e o colonialismo, né, gente? Mas como eu falei, a gente também tem algumas semelhanças. Galera, vamos falar agora de instrumentos, né, que facilitaram a dominação europeia nos territórios africano e asiático, tá? Galera, com a segunda revolução industrial, as indústrias começaram a produzir diversas armas, né? Então, o arsenal bélico ficou muito mais forte. Muitos homens estavam sendo agora treinados, né, para atuar no campo militar, né? Então, os exércitos europeus, né, também estavam ficando mais fortes. Criação de novos medicamentos também se deram ali com a segunda revolução industrial, né? Novas embarcações. Então, todos esses fatores, as armas, os medicamentos, o treinamento de novos jovens para serem militares, né? Os navios, as embarcações, né, que eram utilizadas, tudo isso favoreceu os europeus em relação à dominação desses territórios, né, da Ásia e da África. Então agora estava o quê? Muito mais fácil, né? Estava muito mais acessível para os europeus dominar aquele território, desses territórios, do que antes, né? Então a segunda revolução industrial, como eu falei, tem sim uma relação direta com o neocolonialismo, né? Foi ela que possibilitou todo esse movimento. Vamos falar agora um pouquinho dos europeus na África, tá? Gente, o litoral do território africano, ele já era, assim, ocupado, né? Já havia sido explorado, né? Desde o século XV. Existiam alguns entrepostos comerciais no litoral do continente, tá? Só que o interior do continente não era explorado. Por quê? Porque lá dentro, né, existiam doenças tropicais, assim, né, desconhecidas ainda pelos europeus, né, que poderiam apresentar algum tipo de risco para eles. E também era um território desconhecido, então acabava se tornando ali perigoso, né? Só que com as invenções que chegaram com a segunda revolução industrial, né, possibilitou com que os europeus adentrassem a África, né? Adentrassem e vasculhassem o interior do continente para poder procurar por matérias-primas e dominar e explorar aquele território. Só que os europeus, no caminho, né, enquanto eles exploravam aquele território, eles perceberam que o povo que lá vivia era um povo menos desenvolvido que eles. E a partir daí, eles começaram a formar teorias que a gente vai falar delas mais pra frente, tá? Mas eu só tô dando uma introdução, tá? Que eles começaram a criar teorias de que eles eram superiores àquele povo, né? Tanto africano quanto posteriormente ali, o povo asiático, né? E que os europeus deveriam dominar esses povos e forçar eles, seus costumes, enfim, né? Civilizar esses povos. E aí, entre 1884 e 1885, teve a chamada Conferência de Berlim, tá? Que foi uma reunião entre os países europeus, né? Para poder dividir o território africano, né? Em diversas partes, como se fosse, imagina que esse aqui é o território africano, tá? Como se fosse dividir, como se fosse um brownie mesmo, tá? Cortar vários pedacinhos do território, como se fosse um bolo, um brownie. E como se fosse cada bloquinho aqui do nosso brownie, né, que no caso é a África, pertencesse a um país diferente, tá? E foi feita aí essa divisão na Conferência de Berlim. Obviamente que não era uma divisão totalmente igualitária, né? A França e a Inglaterra foram os dois países que saíram possuindo mais terras africanas, né? Após a conferência, né?
E essa divisão da África foi feita sem respeitar os antigos costumes dos africanos e as rivalidades regionais. Como assim, Sofia? Vamos supor, aqui a gente tem um grupo que é o grupo A, aqui a gente tem o grupo B. Esses dois grupos são inimigos, mas tá vendo que nessa divisão aqui, ó, eles acabaram ficando juntos em uma mesma parcela do território? Então, isso acaba gerando muitos conflitos, guerras civis, enfim, gerou bastante turbulência. Além de falar também, né, que esses povos sofreram muitos abusos nas mãos dos europeus, né, eles eram obrigados a trabalhar muito, enfim, isso a gente já sabe, né, sofreram muita violência. Galera, vamos falar um pouquinho agora dos europeus na Ásia, né? Como é que era? Uma das primeiras regiões do continente asiático em que os europeus conseguiram consolidar a dominação foi a Índia, tá? Porque a Índia, ela já era, assim, um dos principais mercados consumidores de tecidos ingleses. Então, os ingleses já tinham ali uma certa influência sobre a Índia. Só que aí, os europeus, né, principalmente os ingleses, começaram a querer dominar esse território de maneira brusca, o que gerou diversas revoltas, como em 1857, que teve a revolta dos cipários, né, que foi uma revolta ali para poder expulsar esses europeus do território da Índia, só que não deu certo e os europeus continuaram ali e prevaleceram sobre essa revolta. Vamos falar um pouquinho agora dos europeus na China, tá? Que é um outro país asiático, ok? Galera, ali no século XIX, os ingleses começaram a forçar a venda de ópio à China, tá? O que é o ópio? O ópio é uma droga que deixa as pessoas, assim, totalmente viciadas, né? Só que o governo chinês, né, no caso as autoridades chinesas, não gostaram muito disso não e queriam proibir a venda de ópio da Inglaterra com a China, né? E a Inglaterra viu isso como uma ameaça, falaram assim, não, vocês estão querendo ameaçar o livre comércio, nós não vamos deixar isso acontecer não. E aí, isso desencadeou a Primeira Guerra do Ópio, tá? Além dessa Primeira Guerra, ainda teve outras duas, que foi a Segunda e a Terceira Guerra do Ópio. Quem saiu vitorioso disso foi a Inglaterra, né? E essa derrota chinesa enfraqueceu o Império e também a economia, né? Então, a China se fragilizou com essas guerras que aconteceram, né? Existiram até formas de resistência à dominação europeia, como, por exemplo, teve a Guerra dos Boxers, né? Que foi travada ali pela população para tentar expulsar os europeus de lá, mas acabou que também foi reprimida. Galera, vamos falar agora das teorias raciais. Tá? O que foram as teorias raciais? Galera, foram teorias criadas na época do neocolonialismo para justificar a dominação agressiva, né, europeia em relação aos povos menos avançados, né, de acordo com eles, né, que seriam os asiáticos e africanos, ok? Eu trouxe aqui 3 teorias, tá? As mais importantes que eu acho que vocês devem ter conhecimento. A gente tem aqui a missão civilizadora. O que é isso? Gente, o próprio nome já diz, missão civilizadora. É a missão que os europeus têm de civilizar os menos avançados, né? Os bárbaros, os não desenvolvidos, né? Eles teriam a missão de civilizá-los. É muito parecido com o fardo do homem branco, né? Por que fardo do homem branco? Porque é exatamente isso. O homem branco, que seriam os europeus, teriam um fardo de ter que civilizar, de passar por todo um processo para civilizar os africanos. E aí a gente tem o darwinismo social, né? Que já é uma teoria mais racista. Por quê? Porque essa teoria, ela tenta aplicar a teoria da evolução de Charles Darwin às sociedades humanas, tá? Como assim, Sofia? Basicamente, gente, mais ou menos naquele período do século XIX, né, foi lançado um livro por Charles Darwin, né, que era um naturalista inglês, chamado A Origem das Espécies, tá? E esse livro dizia que todos os seres viriam de uma espécie em comum, só que eles foram evoluindo e se diferenciando ao longo do tempo.
E aí os europeus viram isso e falaram assim, então significa que tem a raça mais avançada, que é a nossa, né? Somos os homens brancos, os europeus, somos a raça mais avançada, e tem a raça menos avançada, que são os africanos, os asiáticos. Aí ele fala assim, então a gente tem o dever de dominá-los e civilizá-los. Aí a gente já entra na missão civilizadora e no fato do homem branco. Galera, vamos falar agora, pra gente terminar nosso vídeo, dos desdobramentos do neocolonialismo, tá? Trouxe aqui 3, tá? Óbvio que existem outros, mas eu trouxe os 3 principais que eu acho que vocês devem ter conhecimento, tá? Vamos lá. Pobreza dos dominados. Galera, isso é muito óbvio, né? A gente pode ver atualmente. Olha, compara a situação de vida da maioria dos povos africanos com, sei lá, os europeus, né? Quem que dominou a África? Foram os europeus, não foram? Então, e atualmente, querendo ou não, eles são bem mais desenvolvidos que os africanos, né? Grande parte da população africana vive em situação de extrema pobreza e isso foi com certeza causado pelo neocolonialismo, tá? O neocolonialismo com certeza tem uma certa culpa dessa pobreza da África, ok? Atual. Destruição de costumes. Sim, gente, os europeus, ao colonizarem a Ásia e a África, eles queriam impor seus costumes àqueles povos que viviam lá, né? Aos asiáticos e aos africanos. E isso, sim, causou a destruição de costumes daqueles povos, né? Tensões entre países europeus, tá? E já foi um desdobramento que aconteceu lá na Europa. Como assim? Ocorreram tensões entre as maiores potências e mais industrializadas, né? Em mais industrializados países europeus. Por quê? Disputa por território, gente. Isso ocasionou tensão, sabe? Tipo, a Inglaterra quer dominar um território, a França também tá de olho nele, entendeu? Aí vem a Alemanha também de olho, e isso causa ali, sim, uma certa rivalidade, uma certa tensão entre esses países. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, né? Aqui a gente viu, né, hoje a segunda revolução industrial, o neocolonialismo, então foi um vídeo, acredito que tenha sido um vídeo bem completo, né? Foquei ali nos principais pontos, papapá. Espero que vocês tenham gostado, entendido tudo direitinho, tá? Deixa eu saber aqui embaixo nos comentários, comente o que você achou. Foi isso, gente. Beijo, tchau!